A cultura pop tem uma forma muito peculiar e, francamente, um pouco preguiçosa de nos mostrar o perigo nas relações. Num filme ou numa série, o parecer tóxico é geralmente óbvio desde o primeiro dia, não é? Pois há sempre aquela música de fundo sombria a tocar. Exato. Um olhar meio assustador ou uma atitude claramente agressiva logo no primeiro encontro. Se eu for jantar com alguém e a pessoa, desatar a gritar com o empregado de mesa nos primeiros 10 minutos, a regra é simples. Fica logo estabelecido quem é o vilão, peço a conta e fujo dali imediatamente. Claro, é muito fácil. Mas a vida real, infelizmente, não tem uma banda sonora a avisar-nos do perigo. Nem mais. E o que a investigação clínica mais recente nos mostra é que o perigo real quase nunca começa com dor, com intimidação ou com aquelas luzes vermelhas a piscar. Pois não. A primeira grande quebra de expectativa para quem estuda estas dinâmicas é perceber que as relações mais difíceis, as mais abusivas, começam, na verdade, com um excesso de intensidade. O famoso excesso de amor. Exatamente. Começam com uma proximidade avassaladora e aquela sensação quase mágica de se ter encontrado a pessoa perfeita. É o que a psicologia chama de love bombing, ou bombardeamento de amor. Que é avassalador, não dá para ignorar. Sim, a pessoa é tão incrivelmente atenciosa que quem está a receber essa atenção até começa a procurar defeitos escondidos. É aquela fase em que pensamos, onde é que está a falha? Será que esta pessoa não recicla? Será que ressona muito alto? Mas não, parece mesmo um conto de fadas. O problema é que é precisamente essa perfeição inicial, quer dizer, essa fachada de alma gêmea absoluta, que cria a armadilha. A confiança cega estabelece-se logo ali. Bem-vindos a mais uma exploração a fundo. Hoje, o conjunto de dados e notas clínicas que reunimos sobre literacia emocional é denso, mas é incrivelmente urgente. A nossa missão com a análise de hoje é descodificar a mecânica invisível destas relações difíceis. E queremos ir muito além da teoria. Sem dúvida. Queremos extrair um verdadeiro manual de instruções prático, um mapa passo a passo para quem deseja identificar os sinais de manipulação, compreender a biologia da dependência emocional e, o mais importante de tudo, recuperar a autonomia para sair de um ciclo abusivo. E recuperar essa autonomia é possível. Portanto, nada de palestras académicas pesadas hoje. Vamos focar-nos no como e no porquê. Para desenhar esse mapa de forma eficaz, o ponto de partida tem de ser a desconstrução da nossa percepção. Para entender como é que alguém fica preso numa relação onde não é feliz, primeiro é preciso perceber como é que o chão lhe é retirado debaixo dos pés. E de forma tão lenta que a pessoa nem repara que está a cair, não é? Exato. E isso faz-se através de táticas de distorção da realidade. A mais estudada e perigosa destas táticas é o famoso gaslighting. Ok, vamos lá desempacotar isto. Porque a palavra gaslighting atirou-se para a internet e agora é usada para tudo e mais alguma coisa. Alguém discorda de nós sobre o tempo que vai fazer amanhã e já dizemos logo, estás a fazer-me gaslighting. Sim, perdeu um bocado o peso. Pois, perdeu. Mas clinicamente, o que é isto na prática? O gaslighting verdadeiro é uma forma de manipulação emocional extremamente subtil e continuada. O objetivo principal não é ganhar uma discussão casual. Então é o quê? É fazer a outra pessoa questionar a sua própria percepção, a sua memória e, em última instância, a sua própria sanidade. Uau! É o distorcer sistemático da realidade com frases como estás a imaginar coisas, ou isso nunca aconteceu, estás a inventar, ou até estás sempre a exagerar, és demasiado sensível. Pois, e o impacto disso ao longo do tempo deve ser devastador. É o que destrói o tecido psicológico da pessoa. É a perda gradual da confiança interna. A pessoa deixa de confiar no que os seus próprios olhos veem e passa a precisar da validação constante do manipulador para saber o que é real. Isso é aterrador, se pensarmos na mecânica da coisa. O gaslighting é, no fundo, como conduzir um carro guiado por um GPS que nos diz constantemente que estamos em contramão. Boa analogia. Mesmo quando nós estamos a ver todas as placas na rua a indicar o sentido correto. No início, olhamos pela janela e pensamos que, este GPS está claramente avariado. Mas depois a dúvida instala-se. Exato. Se a máquina insistir durante dias, semanas, meses, e o pior é que como o GPS tem a voz da pessoa que nós amamos, nós acabamos por pensar, ele deve conhecer um atalho que eu não conheço. E deixamos de olhar para a estrada. Deixamos. Começamos a duvidar dos nossos próprios olhos e seguimos apenas a voz do aparelho, assumindo que nós é que estamos loucos. A tragédia dessa analogia é que ela ilustra perfeitamente a quebra da autoconfiança. Quando a bússola interna está partida, a pessoa torna-se extremamente vulnerável a uma tática ainda mais complexa.
Que tática é essa? Os psicólogos identificam-na pelo acrónimo DARVO. Este conceito, desenvolvido pela investigadora Jennifer Freyd, significa, em inglês, negar, atacar e inverter vítima e ofensor. Espera lá. Negar, atacar, inverter vítima e ofensor. Como é que isto se desenrola na sala de estar de alguém durante uma discussão banal? Vamos imaginar um cenário muito prático. Digamos que há um confronto totalmente legítimo. Alguém chega à casa e expressa frustração porque o parceiro quebrou uma promessa importante ou teve um comportamento desrespeitoso em público. Uma queixa normalíssima. Sim. O que acontece com o Darvo? Primeiro, o parceiro nega frontalmente. Diz algo como, eu nunca disse isso, ou não foi nada assim que aconteceu. A semente da dúvida. Seguido imediatamente pelo ataque à credibilidade de quem fala. Tipo, estás sempre a criar problemas do nada, és controlador e obcecada, ninguém te atura. Credo, isso escala muito depressa. Escala. E, no final, vem o golpe de mestre. Ele inverte completamente os papéis. O foco muda do comportamento abusivo original para uma vitimização de quem o cometeu. Ou seja, o agressor passa a ser a vítima. Precisamente. O manipulador pode subitamente começar a chorar, fazer-se de coitado ou dizer eu tenho andado tão estressado no trabalho, faço tudo por ti e tu ainda me atacas assim que entro em casa. Não tenho um pingo de paz. Exatamente isso. E o resultado final desta ginástica mental toda é que a pessoa que iniciou a conversa com uma queixa legítima acaba a consolar o parceiro. Acaba a pedir desculpa por ter levantado o assunto. Que inversão total. Mas isso levanta-me uma dúvida existencial sobre a natureza destas pessoas. Quem aplica o Darvo fala-o de forma maquiavélica e premeditada? É uma excelente pergunta. É que eu tenho dificuldade em imaginar alguém a sentar-se na beira da cama a planear hoje, quando ela se queixar, vou usar o passo 3 e inverter os papéis para a manipular. Ou isto é um mecanismo de defesa inconsciente de um ego muito frágil? A psicologia clínica mostra-nos que, na esmagadora maioria das vezes, não há um plano maléfico desenhado num quadro branco. É frequentemente um mecanismo de defesa cego e profundamente enraizado para evitar a vergonha e a responsabilização. O cérebro foge da culpa. O cérebro do manipulador não tolera a ideia de ser o mau da fita. Por isso, reescreve a narrativa em tempo real. Mas a questão fundamental aqui é que a intenção não importa absolutamente nada para quem está a sofrer. O impacto é o que conta. Exatamente. Quer seja um plano calculista ou uma defesa inconsciente, o foco terapêutico tem de estar no impacto. E o impacto é a desorientação total. A pessoa avisada silencia-se. Silencia-se porque aprende que comunicar os seus limites resulta num castigo emocional exaustivo. A recomendação nestes casos não é tentar agir como um detetive para decifrar as intenções de infância do outro. A resposta é registar os factos concretos, manter o foco na questão original e recusar desviar a conversa para os ataques à personalidade. E aqui chegamos à grande questão que quem nos está a ouvir deve estar a pensar. Aquela velha pergunta carregada de julgamento que a sociedade adora tirar. Se a manipulação é assim tão confusa e dolorosa, se a pessoa se sente tão culpada e desrespeitada, por que é que simplesmente não pega nas malas e vai embora? O grande estigma. Pois, há um estigma enorme que diz que as pessoas ficam nestas relações porque são fracas. Mas a ciência diz-nos que a resposta não é fraqueza. É a biologia. Aqui que a coisa fica realmente interessante para mim. A nossa própria neuroquímica joga contra nós. Sem dúvida, chamar fraqueza a quem não consegue sair de um ciclo abusivo é uma profunda ignorância sobre o funcionamento do nosso sistema nervoso. Então, o que é que se passa lá dentro? Temos de olhar para um conceito brutal chamado reforço intermitente. Isto é uma dinâmica onde o afeto, o cuidado, a aprovação são entregues de forma totalmente inconsistente e imprevisível. Ou seja, não há regras. Zero regras. Num dia há um carinho extremo, a tal sensação de que afinal aquela paixão inicial ainda lá está. No dia seguinte, por um motivo completamente fútil, há frieza, silêncio punitivo, distanciamento agressivo. Isso é o funcionamento exato de uma slot machine num casino. Toda a gente sabe que os casinos são desenhados para hackear o nosso sistema de recompensas. É tal e qual. A biologia subjacente é a mesma. O cérebro liberta grandes quantidades de dopamina não quando recebemos uma recompensa garantida, mas quando antecipamos uma recompensa incerta. Faz todo sentido. Se a slot machine nos desse uma pequena moeda de €1 todas as vezes que puxássemos a alavanca, nós fartáramos-íamos rapidamente. Tornava-se aborrecido.
Claro, torna-se um trabalho mecânico. Mas porque nós não sabemos quando é que vêm as luzes a piscar e o grande prémio emocional, o cérebro fica viciado na antecipação. A imprevisibilidade da recompensa é o que cria o vício. Estamos constantemente a investir mais uma moeda, mais um dia, mais uma discussão. À espera que a próxima jogada traga de volta aquele momento incrível de ligação do início. E essa espera deve destruir os nervos a qualquer um. A consequência física dessa antecipação ansiosa é viver num banho constante de cortisol e adrenalina, que são as hormonas do stress. É uma montanha-russa química. A alternância entre o pico de dopamina dos dias bons e o pico de cortisol dos dias maus cria aquilo a que chamamos de trauma bonding, ou vínculo traumático. Mas espera aí. O nosso instinto de sobrevivência não nos devia mandar fugir a 7 pés? Biologicamente, se o ambiente é uma ameaça constante de stress, o cérebro não devia ativar a fuga? Parece contraintuitivo, mas o nosso instinto de sobrevivência evoluiu para nos ligar a figuras de apego. O vínculo traumático ocorre quando o cérebro comete um erro de associação que é trágico. Que erro é esse? A pessoa que nos causa a ferida emocional passa a ser, ao mesmo tempo, a única pessoa que surge com o consolo. O sistema nervoso fica completamente confuso. Uau! Como o alívio para a dor infligida por essa pessoa só parece chegar quando ela decide ser amável novamente, o cérebro associa essa figura tanto à dor profunda como à segurança absoluta. Torna-se um ciclo fechado. Procura-se a cura exatamente na mesma fonte do veneno. É a definição perfeita. Portanto, a esperança, que em circunstâncias normais é uma característica tão bonita e vital da resiliência humana, transforma-se na verdadeira armadilha. A pessoa já não vive com o parceiro que tem à frente. Vive de memórias. Relaciona-se com a memória daquele love bombing do passado, ou com a promessa de que no futuro, se ela fizer tudo direitinho, as coisas voltam a ser boas. Mas essa montanha-russa, por muito imprevisível que pareça a quem está lá dentro, opera na verdade num ciclo mecânico. O caos tem um padrão. Tem um padrão muito claro e estudado há décadas, que é composto por 4 fases que vão corroendo a autonomia pessoal. E quais são essas fases? A primeira é a fase de tensão. Algo no ambiente da casa começa a mudar de forma quase invisível. Há uma irritação latente no ar, pequenas críticas infundadas, um suspirar constante. Um ambiente pesado. Sim, a vítima começa a sentir que tem de andar vigilante, super adaptada, calando-se para não incomodar. Soa exatamente como caminhar sobre cascas de ovos, mas no meio de um campo minado. Tu sabes que a explosão a vai acontecer. Só não sabes quando. Exato. Não sabes se é hoje à noite ou amanhã de manhã, nem qual é a palavra que a vai acionar. E essa explosão é precisamente a segunda fase, o conflito ou ruptura. A tensão acumulada não aguenta mais e rebenta. Há discussões intensas, desvalorização verbal, manipulação aguda ou, em alguns casos, violência mesmo. É o pico do desespero. É. O que nos leva imediatamente à terceira fase, que é a reconciliação. Fase é que a slot machine finalmente dá o prémio. É aí mesmo. É onde surge a descarga de alívio. O abusador percebe que pode ter ido longe demais e muda de tática. Há pedidos de desculpas efusivos, promessas de que nunca mais vai acontecer. Por vezes até choram ou fazem grandes gestos românticos, não? Sim. E a esperança da vítima reacende-se, porque ela quer desesperadamente acreditar. O que dá início à quarta fase, a lua de mel. Tudo parece perfeito e calmo. A ligação volta a ser muito forte. Mas é uma falsa paz, porque a raiz do problema nunca foi tratada. E, invariavelmente, semanas ou meses depois, a tensão volta a acumular. E recomeça tudo. E no meio deste nevoeiro todo, a linha entre ceder num relacionamento normal e ser controlado desvanece. É aqui que precisamos de olhar para as diferenças vitais entre influência, persuasão e coação. Bem, essas 3 palavras parecem sinónimos no dia-a-dia, mas do ponto de vista do controle emocional, elas estão a anos-luz de distância umas das outras. Como é que as distinguimos na prática? Numa relação saudável, a influência é constante e natural. Partilhamos as nossas visões do mundo e queremos que o outro entenda ao nosso lado, mas a autonomia fundamental do outro permanece intacta. Há espaço absoluto para discordar. A persuasão vai um passo além. É uma zona intermédia onde há uma intenção clara de convencer, através de argumentação e insistência. Pode ser cansativa, mas a linha mantém-se no campo do saudável porque a possibilidade de dizer não, de forma consequente, ainda é real. Ainda tens uma palavra a dizer. O sinal vermelho, o perigo absoluto, é a coação. Que é onde a liberdade de escolha simplesmente deixa de existir. O não sai do menu.
Na coação, o não deixa de ser uma opção viável devido à ameaça de consequências insuportáveis, sejam elas explícitas ou implícitas. A pressão faz-se através da culpa, do medo de abandono ou daquele silêncio punitivo durante dias. A mensagem subjacente é: se não fizeres isto, vais pagar caro emocionalmente. Já não estamos no campo da escolha partilhada, mas sim da imposição disfarçada de diálogo. Mas vamos ser práticos. No calor do momento, com os sentimentos à flor da pele, com a pessoa a chorar à nossa frente, como é que alguém consegue perceber se está apenas a ser persuadido de forma intensa a não ir a um jantar de amigos, ou se está a ser coagido? Às vezes, a linha parece ténue demais. A chave analítica fantástica que a clínica nos entrega para esse momento de dúvida não é focarmos-nos em tentar dissecar cirurgicamente o que o outro está a fazer. Então olhamos para onde? A pergunta de ouro deve ser direcionada para o nosso próprio estado interno. A pessoa deve perguntar-se: estou a aceitar isto livremente porque concordo ou quero agradar de forma genuína, ou sinto que tenho de ceder por causa do medo e da culpa que sinto neste momento? Uma diferença gigante de perspectiva. E a verdadeira bússola, a longo prazo, é a pergunta: quem me estou a tornar dentro desta relação? Sinto-me alguém seguro, com capacidade de crescer e com a mente clara, ou sinto-me confuso, exausto, sempre alerta e a tornar-me numa versão cada vez mais pequena de mim mesmo? Quem me estou a tornar dentro desta relação? Acho que qualquer pessoa que nos esteja a ouvir e se sinta presa devia escrever essa pergunta e colá-la no espelho. É um excelente exercício. Mas lá está, reconhecer este ciclo todo, o gaslighting, o Darvio, a montanha-russa do reforço intermitente, isto é termos o diagnóstico na mão. A grande urgência agora é: qual é a receita médica? O plano de saída. Pois, se uma pessoa está exausta, com a autoestima no chão e completamente isolada, como é que se sai de um buraco destes? Os dados que analisamos dão um plano de fuga. Dão um mapa de recuperação de autonomia. E o primeiro aspecto a reter é que sair destas relações não é um salto quântico ou um evento heróico num único dia. É um processo composto por passos muito concretos. Qual é o primeiro? O passo 1 é o reconhecimento e a validação externa. Para combater a confusão crónica gerada pelo gaslighting, o exercício mais pragmático é escrever. Escrever. Durante 1 ou 2 semanas, documentar num papel seguro as situações concretas que causaram desconforto profundo. As palavras exatas que foram ditas. Isso serve como uma espécie de âncora na realidade, porque o cérebro que sofre de abuso no dia seguinte, quando está tudo bem, tenta convencer-nos: ah, não foi assim tão mal, eu devo ter exagerado. Mas se estiverem escrito, é irrefutável. Pois é. Mas como é que se lida com a desregulação do sistema nervoso? A pessoa está constantemente em estado de alerta. É aí que entra o passo 2, a recuperação da ligação interna. Antes de tomar decisões drásticas de cortar relações, a pessoa tem de voltar a habitar o próprio corpo. E como se faz isso na prática? A prática recomendada é aparentemente simples. No momento de silêncio, colocar a mão no centro do peito, fazer 5 respirações abdominais profundas e perguntar a si mesma, em voz alta: o que é que eu preciso neste preciso momento? Parece simples, mas deve ser poderoso. O motivo pelo qual isto funciona biologicamente é porque o toque e a respiração profunda estimulam o nervo vago, ativando o sistema nervoso parasimpático. Tira a pessoa do modo de luta ou fuga e força o cérebro a reconectar-se com as necessidades básicas que, num ciclo abusivo, ficam totalmente silenciadas. E condicionadas às vontades do outro, claro. O que se liga perfeitamente com a dificuldade do passo seguinte. O que me parece mais difícil neste processo de começar a ouvir a nossa própria voz é que a pessoa normalmente está fechada na sua própria bolha. O isolamento é real. Como é que se quebra o isolamento, que é o passo 3, quando a vergonha de estar numa situação destas é tão grande? Porque admitir a um amigo que andamos a ser manipulados, pá, dói imenso. A vergonha é a principal ferramenta do manipulador para manter o controle. Eles prosperam no segredo. Cortam subtilmente as pontes com os amigos ou com a família que seja mais crítica. Vão isolando a pessoa. Por isso, o passo 3 é vital: falar com alguém de fora da relação. Pode ser um amigo das antigas, um familiar ou, idealmente, um terapeuta. Quebrar o isolamento quebra o monopólio da narrativa. Uma pessoa de fora consegue ver com mais clareza. Exato.
Consegue olhar para a nossa história e dizer: espera, tu achas que isso é normal? Isso que me acabaste de contar não é amor, é controlo. Esta perspectiva externa destrói a câmara de eco do abuso. E uma vez que a bolha rebenta, como é que se testa a força antes de sair definitivamente? É preciso enfrentar o gigante logo de uma vez? Não de todo. O passo 4 é o estabelecimento de limites micro. É literalmente testar as águas. Não é anunciar vou-me embora amanhã. É começar por coisas pequenas. É começar a dizer algo tão trivial como agora não me apetece falar sobre esse assunto, ou não concordo com essa tua avaliação sobre mim e não quero discutir isso aos gritos. Mas eles não vão respeitar isso, pois não? O objetivo inicial nem sequer é que o parceiro respeite magicamente o limite. O objetivo é observar a reação dele. Num relacionamento saudável, o outro pode ficar frustrado, mas respeita. E num relacionamento abusivo? A simples introdução de um pequeno não vai despolutar uma fúria ou vitimização tremenda. Observar isso com a clareza recém-adquirida ajuda a pessoa a perceber de forma definitiva com quem está a lidar. E aqui, depois disto tudo, entra aquele que considero ser o fator mais paralisante de todo este processo. A culpa. Sair destas dinâmicas, mesmo quando as pessoas estão a ser corroídas por dentro, traz uma culpa imensa. A mente prega partidas. Porque a mente continua a ver o outro através da lente cor-de-rosa dos bons momentos. E volta à ideia dos filmes. Nós achamos que sair de uma relação tóxica é aquela cena dramática em que atiramos as chaves de casa para cima da mesa, viramos as costas a andar à chuva e a música cresce, sentindo-nos super vitoriosos. Mas na realidade é um processo microscópico. É como ter um músculo que esteve engessado e atrofiado durante anos. Fazer fisioterapia dói, não é? Recuperar o músculo do autocuidado através de escolhas diárias pequeninas dói muito, porque parece que estamos a trair quem amamos. A culpa é um mecanismo garantido neste processo. A pessoa foi ensinada, condicionada e moldada durante meses ou anos a assumir a responsabilidade pelas emoções do outro. Se o parceiro gritava, a culpa era de quem o provocou. Se o parceiro ficava triste, a culpa era de quem não prestou atenção suficiente. Por isso, quando a vítima finalmente decide sair, o cérebro dispara um alarme falso dizendo que aquilo é o ato mais cruel e egoísta de sempre. Como é que se combate isso? É exatamente por essa razão que o nosso guião deixa um mantra fundamental que deve ser absorvido intelectualmente e emocionalmente. E o mantra é este: eu posso cuidar de mim sem a intenção de ferir o outro. Uau, eu posso cuidar de mim sem a intenção de ferir o outro. A verdadeira responsabilidade emocional é finalmente percebermos que nós não somos o centro de reabilitação de ninguém. Não temos a obrigação nem o poder de curar o comportamento disfuncional de um parceiro à custa da nossa própria saúde mental. Que viagem incrivelmente reveladora. Para fazermos aqui um apanhado prático desta nossa conversa, a literacia emocional de que falámos hoje desmontou completamente aquele mito da fraqueza. Ficar preso a uma pessoa que nos magoa repetidamente não tem nada a ver com ser-se fraco. É a biologia em manipulação. É o resultado natural e previsível de um sistema complexo que mistura táticas de desorientação, biologia do vício e o fenómeno do vínculo traumático. A grande lição que salta de toda esta informação para o dia-a-dia de qualquer um de nós é a redefinição do que é um amor saudável. O amor saudável é previsível. Nem mais. O amor verdadeiro, ao contrário das narrativas hiperromantizadas, não é feito da montanha-russa de euforia extrema seguida de pânico absoluto. É consistente. O amor saudável regula o nosso sistema nervoso. Não o deixem sobressalto. Deve ser um porto de abrigo. Como estava lá escrito nas notas que revimos, o amor nunca deveria funcionar como uma jaula dourada. Deveria ser sempre um porto de abrigo com espaço suficiente para respirarmos fundo. E antes de terminarmos, gostava de deixar uma semente plantada, uma provocação final para marinar na mente de quem nos ouve. Força! Especialmente para quem ainda possa estar no meio desse nevoeiro. Nós dissecamos a mecânica do trauma bonding, essa ratoeira angustiante, em que a dor excruciante e o alívio reconfortante vêm precisamente da mesma pessoa. Certo. Mas eu pergunto-me sempre, o que é que acontece à balança de poder quando uma pessoa se apercebe, muitas vezes pela primeira vez na vida, que o consolo, a validação de que o que sente é real e o alívio que tem andado a mendigar tão desesperadamente no exterior, que tudo isso sempre esteve lá, adormecido,
disponível dentro de si mesma. É uma mão no peito de distância. Deixo-vos com essa imagem e com o convite para olharem para dentro e começarem a reconhecer a vossa imensa capacidade de se tornarem o vosso próprio espaço seguro. Obrigado por estarem connosco. Até à próxima análise profunda.